Por que Abraão riu diante de Deus? Já se ouviu falar de Abraão rindo diante de Deus? Como é possível que conheçamos este homem como o pai da fé e ainda assim, de acordo com uma narrativa de Jesus, ele está sentado no céu? Por que Abraão teria essa reação e o que Deus fez a respeito? Fique conosco até o final deste vídeo e você descobrirá algumas revelações surpreendentes sobre Abraão e sua risada. A jornada de Abraão estava longe de ser fácil, mas ele se agarra a uma promessa de Deus. Primeiramente, em Gênesis 17, 15 a 21, vemos uma mudança de nome acontecendo. Abrão se torna Abraão e Sarai agora é chamada de Sara, que significa princesa. Isso é significativo, porque Deus acabara de dizer a Abraão: reis sairão de ti. Gênesis 17, 6. E agora vemos ele chamando sua esposa de princesa. No entanto, a parte mais surpreendente da história é o que Deus promete a esse casal já idoso, que eles terão um filho. É engraçado imaginar como eles reagiram quando Deus disse: eu a abençoarei e você terá um filho. Agora, a reação de Abraão é bastante humana. Ele ri da promessa de Deus. A Bíblia literalmente diz que Abraão caiu com o rosto no chão e riu. Gênesis 17, 17. Não é apenas uma risada, é uma risada descrente. Você pode imaginar cair no chão e rir na cara de Deus? Para Abraão, em seus mais de 90 anos, ele não conseguia nem imaginar tal coisa. Ele está pensando: um filho de um homem de 100 anos. Sara, que tem 90 anos, terá um filho? Gênesis 17, 17. É como se ele estivesse dizendo: vamos lá, Deus, você está falando sério? Outra pergunta é por que Deus diria tal coisa a Abraão? Por que não simplesmente fazer isso acontecer? Também abordaremos isso em breve. Mas antes de fazê-lo, vamos dar uma olhada no plano de Abraão e Sara para resolver o problema de Deus. Abraão riu da declaração, em vez de acreditar nela. Ele e Sara já haviam elaborado outro plano, e seu nome era Ismael. Gênesis 17, 18. Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. O primeiro filho de Abraão com a egípcia Hagar foi Ismael. Deus ouvirá. Deus ouve. Deus ouviu. E que Deus ouça são alguns dos significados do nome Ismael. Muitos anos antes disso, Deus prometeu a Abrão que ele teria muitos descendentes. Gênesis 12, 2. Até este ponto ele não teve filhos com sua esposa Sarai. Sarai propôs um filho para Abraão através de Agar, sua serva. Gênesis 16, 1 e 2. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Talvez por meio dela eu obtenha filhos. Gênesis 16, 2. Abraão ouviu Sarai e fez o que ela disse. Agar quase certamente fez parte do que Abraão recebeu durante seu tempo no Egito. Abraão passou um tempo na região da África. Sarai chegou à conclusão de que Deus estava no controle, pois ele havia prometido a Abraão e a ela que teriam descendentes. No entanto, após muitos anos, essa promessa ainda não se cumprira. Sara suportou uma grande angústia, incluindo a dor de ver suas esperanças frustradas, o que fez seu coração se entristecer. Ela enfrentou a aflição de suas orações não serem atendidas e a tristeza de nunca ter tido seu próprio filho em seus braços. Além disso, enfrentou a vergonha pública. Abrão foi convencido por Sarai a participar de um arranjo que, essencialmente, era uma maternidade de substituição. De acordo com esse arranjo, a criança seria considerada descendente de Abraão e de Sarai, não de Abraão e de Hagar. Sara poderia argumentar que suas ações eram necessárias para cumprir a promessa de Deus, talvez pensando que, embora Deus tivesse prometido que Abraão seria o pai de muitas nações, ele não a mencionara especificamente como a mãe delas. No entanto, isso não estava de acordo com a vontade de Deus, pois era um pecado contra o plano divino para o casamento. Abraão concordou com a sugestão de Sarai. Depois de viver na terra de Canaã por 10 anos, Sarai, esposa de Abraão, deu a Hagar, a egípcia, como esposa secundária para seu marido Abraão. Ele foi para a cama com Hagar, e ela concebeu. Quando percebeu que estava grávida, olhou com desdém para sua senhora, considerando Sarai insignificante devido à sua infertilidade.
Tanto Sarai quanto Abraão exibiram comportamentos de incredulidade. Embora Abraão não estivesse anteriormente casado com Agar, a maneira como a tratou estava em desacordo com o que era esperado de um homem em relação à sua esposa. Mais de 10 anos se passaram desde a promessa inicial de descendência para Abraão. E esperar tanto tempo pela promessa de Deus pareceu longo demais para muitos. Abraão agiu de acordo com sua própria força e conhecimento ao concordar em se deitar com Hagar, em vez de confiar na capacidade de Deus de realizar o milagre através de Sarai. O plano rapidamente falhou. Agar começou a desprezar Sarai, e Abraão não encontrou paz em sua casa. Sarai culpou Abraão por isso, e ela tinha motivos válidos para isso. Abraão tentou convencer Deus a aceitar Ismael anteriormente, mostrando uma falta de confiança em Deus. Em resumo, é mais simples viver uma vida que confia e se submete ao Senhor, evitando assim as complicações e desafios que surgem da desobediência. Deus apareceu novamente a Abraão quando ele tinha 99 anos. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Quando Hagar deu à luz Ismael, ele tinha 86 anos. Ele esperou cerca de 25 anos pela promessa de Deus de um filho através de Sarai. Nesse ponto, Deus disse que faria Abraão extremamente frutífero e que nações e reis surgiriam dele. Estabeleceria uma aliança eterna entre eles e lhes daria a terra de Canaã como uma posse eterna. Deus então disse que Sara, sua esposa, não deveria mais ser chamada Sarai, mas seu nome seria Sara. Ele a abençoaria, e ela teria um filho que seria o pai de nações e reis. Deus foi claro ao dizer que Sara daria à luz, enfatizando que não seria através de uma mãe substituta como Hagar. Sara, embora já idosa, conceberia. Abraão, ainda não compreendendo completamente a promessa de Deus, sugeriu que Ismael poderia ser o filho espiritual de Sara. Deus repetiu a promessa e disse que Sara teria um filho chamado Isaque e que ele estabeleceria uma aliança com ele e seus descendentes. Sara riu da ideia de ter um filho na velhice, mostrando descrença, assim como Abraão. Ambos eram humanos, com dúvidas e surpresas. No entanto, Abraão é lembrado por sua fé, confiando no plano de Deus, mesmo quando parecia impossível. Entre a promessa e o nascimento de Isaque, Abraão e Sara consideraram maneiras alternativas de cumprir a promessa, como considerar Eliezer ou Hagar como herdeiros. Deus rejeitou essas ideias, direcionando-os para o cumprimento literal e milagroso da promessa. Abraão é chamado o pai da fé devido à sua resposta à chamada de Deus e à sua aceitação da promessa, mesmo sem entender completamente como seria cumprida. Isso é destacado em Romanos 4, 11 e 12, onde a fé de Abraão é elogiada como o modelo de fé que agrada a Deus, independente das obras. Abraão colocou sua fé no Senhor e, por isso, ele foi considerado justo. Este princípio é elucidado em Romanos 4, 3 a 5 e Gálatas 3, 5 a 7. Estes versículos destacam que o recebimento do Espírito Santo e a realização de milagres não são resultado das obras da lei, mas sim da fé confiante na mensagem ouvida. Assim como Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, também somos considerados justos simplesmente por acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21 enfatiza que por meio de Cristo somos feitos justos diante de Deus. No entanto, essa fé genuína se manifesta em obras. Tiago 2, 14 a 18 explica que a fé sem obras é morta. Abraão é um exemplo disso. Ele se moveu e confiou em Deus, agindo de acordo com sua fé. Ele não vacilou na promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, glorificando a Deus. Deus compartilhou seus planos futuros com Abraão várias vezes, mostrando a confiança especial que ele tinha nele. Abraão demonstrou sua fé ao acreditar na promessa de Deus, mesmo quando isso parecia impossível. Ele não permitiu que a dúvida o dominasse, mas permaneceu firme na fé. Paulo enfatiza a fé de Abraão como um exemplo notável de confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Abraão acreditou contra todas as probabilidades
e sua fé permaneceu inabalável, o que o levou a ser considerado justo diante de Deus. Essa história ressalta que a verdadeira fé não é sobre nunca questionar ou ficar surpreso, mas sobre manter a crença mesmo quando as coisas parecem improváveis. A história da fé de Abraão, mesmo com aquele momento de risada, serve como um poderoso exemplo de confiança nas promessas de Deus, não importando quão incríveis possam parecer. É uma lição significativa para nossas próprias jornadas de fé. Ao considerar por que Abraão riu da promessa de Deus, é importante explorar mais a fundo, pois algumas das descobertas podem surpreender. Um vislumbre de alegria é mencionado em João 8,56, onde Jesus sugere que Abraão se alegrou ao vislumbrar o dia de sua encarnação. Isso nos leva a refletir sobre a risada de Abraão em Gênesis 17:17. Talvez, ao rir, Abraão estivesse expressando uma alegria antecipada diante do futuro incrível preparado por Deus. A promessa de Deus a Abraão, repetida 6 vezes em Gênesis 17, é sobre sua descendência, que, como aponta Paulo em Gálatas 3,16, inclui Cristo. Portanto, a risada de Abraão pode ter sido uma reação de alegria ao perceber o grande plano de Deus se desenrolando diante dele. É possível que, ao dizer que Abraão viu seu dia e se alegrou, Jesus esteja sugerindo que a risada de Abraão foi uma expressão de alegria ao contemplar o futuro redentor por meio de Cristo. Nesse contexto, a risada de Abraão não seria de incredulidade, mas de admiração e entusiasmo. Paulo vê a fé de Abraão de uma maneira abrangente. Ele considera não apenas o momento da risada, mas toda a jornada de fé de Abraão. Desde o início, Abraão demonstrou fé ao acreditar nas promessas de Deus, como visto em Gênesis 15:6. Além disso, o respeito e a obediência de Abraão a Deus, como evidenciado em Gênesis 17:4 e 17:23, mostram sua profunda confiança. Ele não vacilou diante das instruções divinas, mas agiu com prontidão, demonstrando sua fé. A jornada de fé de Abraão é marcada por diversos momentos desafiadores, incluindo o teste final de sacrificar Isaque, conforme relatado em Gênesis 22. Mesmo diante desse teste extremo, Abraão manteve sua fé inabalável, confiando que Deus poderia até ressuscitar seu filho, se necessário. Abraão é reverenciado não apenas como o ancestral físico dos judeus, mas como um pai espiritual para todos os que creem. Sua história exemplifica que a fé transcende fronteiras culturais e genéticas, abençoando todas as nações por meio de Jesus Cristo, como destacado em Efésios 3:6. Portanto, a história de Abraão é para todos nós, não apenas como um legado biológico, mas como um exemplo inspirador de fé que podemos seguir em nossas próprias vidas. O riso de Abraão diante da promessa de Deus não indica uma fé fraca, mas sim uma reação humana à maravilha das obras divinas que sua vida nos ensina. Ele nos ensina a confiar no plano de Deus, mesmo quando parece ilógico aos padrões humanos. Esta lição se aplica a nós hoje, lembrando-nos que é normal ter momentos de surpresa ou dúvida na nossa fé. O importante é como reagimos a longo prazo. Devemos escolher confiar em Deus e em seus planos, mesmo quando parecem impossíveis. Isso nos ensina a acreditar que com Deus tudo é possível, mesmo quando inicialmente isso nos faz duvidar ou rir. Precisamos orar ao Pai Celestial, buscando compreensão e orientação em nossa jornada pela vida. Às vezes, como Abraão, podemos enfrentar situações que nos confundem. É importante reconhecer que, assim como Abraão riu porque a promessa parecia improvável, podemos duvidar das promessas de Deus em nossa própria jornada. Mas devemos confiar em seu tempo e plano perfeito, sabendo que Ele é capaz de realizar o impossível. Deus nos ajuda a entender que nosso riso, seja de surpresa, alegria ou descrença, é parte da nossa experiência humana com Ele. Devemos manter nossos corações e mentes abertos às lições que Ele nos ensina por meio de sua palavra e obras. Devemos procurar glorificá-lo, aceitando que nossos pensamentos e entendimento são limitados diante da sua grandeza. Que a história de Abraão nos inspire a manter uma fé inabalável nas promessas de Deus,
mesmo quando o mundo ao nosso redor parece contradizê-las. Que nossas vidas sejam um testemunho do poder da fé e da graça do amor divino, encontrando paz em suas promessas e força em sua palavra. Que possamos aprender com a humildade de Abraão e confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando parece além da nossa compreensão. Que nossa jornada de fé seja uma expressão de alegria e admiração pelas obras maravilhosas de Deus, e que nossa confiança nele nunca vacile. Amém. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e comentem abaixo o que vocês acham que foi o riso de Abraão. Até a próxima, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.